Coisas que aprendi aos 30 anos, mas que eu vou te ensinar hoje em 10 minutos. Eu levei 30 anos para aprender coisas que facilitariam muito a minha vida no passado. Eu já quero compartilhar com você para que você evite desgastes e alguns tombos ao longo do caminho. Olá, tudo bem? Eu sou a Mariane e aqui no canal eu falo sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. Se você gosta desse tipo de conteúdo, é só se inscrever para continuar recebendo os meus vídeos. E no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês 9 coisas que eu aprendi e que mudaram a forma como eu me relaciono hoje com outras pessoas, comigo mesma e com o mundo. E talvez você se encontre em um desses conselhos, talvez seja o conselho que você está precisando ouvir. Conselho de número 1. Cuide da sua saúde física e mental antes que seu corpo adoeça e comece a gritar. O corpo fala. Quando ele não está se sentindo bem, quando ele está no limite, quando ele já saturou todas as cargas emocionais e físicas, ele vai gritar de alguma forma. E adoecer aqui, gente, eu digo tanto em relação às questões doenças físicas, mas também doenças mentais. E esse é um conselho que eu queria ter recebido lá atrás. Porque dos meus 17 até os meus 27 anos, eu não pratiquei nenhum tipo de atividade física. E eu sei que pode ser difícil para você que está me ouvindo por diversos motivos, né? Incluir alguma prática de atividade física ou também cuidar da sua saúde mental, porque você estuda, porque você trabalha, porque você é casada, porque você tem filhos, é muita correria e acaba não dando tempo de se cuidar. Eu quero que você saiba que eu também passei por isso. Eu estudava e eu fazia faculdade à noite, trabalhava durante o dia, eu saía do trabalho e já ia direto para a faculdade. Então, eu não tinha um tempo hábil para poder me exercitar. Eu teria que acordar 4 horas da manhã e naquela época para mim isso era inviável. Eu preferia dormir até às 6 do que acordar às 4 e tentar fazer algum tipo de exercício. Mas depois que eu me formei, eu também continuei a não fazer nada. Então eu preferia dormir, preferia descansar, preferia ficar sem fazer nada mesmo, nos finais de semana, ou quando eu chegava do trabalho, eu já ia direto pra cama, assim, assistir alguma coisa. E a vida cobrou, tá? Porque eu comecei a ter muitas crises de ansiedade, principalmente depois que veio a pandemia. Aí a gente também tem que falar da saúde mental. Mas eu comecei a ter crise de ansiedade, eu engordei, tive problemas gástricos e tive crises de dermatite, né? Quando eu disse que o corpo grita, ele grita mesmo. Então, eu me forcei a ter algum hábito, alguma prática de atividade física e a saúde mental também não foi diferente. A saúde mental ainda veio um pouquinho antes, comecei a me cuidar justamente buscando ali o autoconhecimento, livros, né, de autoajuda, querendo ou não, o próprio nome diz, eles acabam ajudando sim, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Mas corpo e mente tem que andar juntos. Então não adianta também você consumir um monte de vídeo aqui no YouTube que fala sobre saúde mental, procrastinação e tudo mais, se você também não consegue alinhar as práticas de atividade física. Um tem que andar com o outro. Então, esse é o primeiro conselho. Comece a cuidar da sua saúde física e mental hoje, com o recurso que você tem. Não tem dinheiro para ir para academia? Dá uma volta no quarteirão da sua casa, onde você mora, sai para fazer uma caminhada, coloca no YouTube vídeos de exercício em casa também, que hoje tem um monte. Com relação à saúde mental, se não tem ainda a oportunidade de fazer uma terapia, de se cuidar, comece com o que você consome, evitando notícias trágicas, ficar muito tempo também só rolando rede social, aproveita para ouvir às vezes algum podcast ou algum vídeo de filosofia, de ensinamentos também, e com isso você evita muita coisa, porque aos 30 o corpo já está gritando se você não se cuida, mas talvez aos 40 comece a ser pior, aos 50 então nem se fale, então começa a ficar mais difícil recuperar o tempo perdido. Então esse é o conselho de número 1, comece com o que você tem hoje, cuide de você, do seu corpo e da sua saúde. Conselho de número 2, nem toda amizade é pra vida toda e tá tudo bem. Só que esse foi o conselho mais dolorido pra mim, porque eu não sabia da existência de amizades que terminam assim, sem mais nem menos. Principalmente, né, amizades assim, profundas, tá? O que eu tô querendo dizer aqui não são colegas, são pessoas muito próximas que compartilham com você praticamente assim tudo da sua vida. E esse é um conselho que se eu soubesse lá, com os meus 20 e poucos anos, teria poupado algumas lágrimas, né, e algumas, entre aspas, humilhações, quando você começa a manter uma amizade sozinha e só você manda mensagem, só você sustenta aquilo. Então, entenda que tem algumas pessoas que são pontes e não são o destino. Eu tive uma grande amiga que nós passamos por diversos momentos juntos e a gente morava junto também nessa época que nós fomos fazer faculdade fora. Então, assim, só que além de morarmos juntos, nós fazíamos tudo juntos. A gente era muito amiga, muito irmã. A gente saía, a gente chorava, ria juntas, jantava juntas. Então, era tudo assim, muito junto. E quando nós nos formamos, ela voltou para a cidade dela e eu acabei voltando, né, retornando também para minha. Durante algum tempo a gente ainda conseguiu manter muito essa amizade, né? Então a gente estava sempre se falando, a gente marcava encontros 2 vezes por ano. A gente conseguiu se ver aí pelo menos
uns 4, 5 anos pra frente, depois de ter terminado ali a faculdade. Porém, sem mais nem menos, a outra parte resolveu se distanciar. E foi aí que eu comecei a sofrer muito, porque eu percebi que eu estava mantendo uma amizade sozinha, que eu estava sendo um pilar sozinha, então eu procurava sempre estar ali, mandava mensagem, mandava presentes no aniversário, enfim. E quando eu comecei a ver que eu estava sozinha nesta estrada, foi muito difícil. A pessoa decidiu se afastar, por diversos motivos também, que ela deve ter passado lá na vida dela, mas foi muito doloroso. E, como eu disse, quanto antes você aprender isso, menos você sofre. E eu não tô dizendo de brigas também, tá? Eu não tô falando amizades que terminam por brigas, tô dizendo amizades que finalizam de forma natural. Então, entender que ciclos se encerram também é uma forma madura de enxergar a vida e de sofrer menos. Conselho de número 3. Ficar em silêncio, às vezes, é mais sábio do que discutir ou impor a sua opinião. Gente, esse conselho é o mais difícil de todos pra mim. Foi mais difícil colocar em prática, mas a maturidade também te faz enxergar que nem tudo é discussão, que nem tudo você vai ganhar impondo ali o que você pensa, né, o seu ponto de vista, ou querendo ganhar uma discussão. Eu, como uma boa ariana, nunca levei desaforo para casa. Eu sempre discutia muito, eu sempre me colocava muito à frente das coisas. Se eu me sentia injustiçada, eu brigava com qualquer pessoa, motorista de ônibus, pessoas do caixa, pessoas do banco, pessoas do telemarketing, pessoas da faculdade. Então, eu sempre achei, assim, lindo essa parte minha, né, topetuda, de me impor mesmo, de ter essa comunicação mais direta. Mas, conforme o tempo vai passando, você vai percebendo que se você só está se desgastando, falando coisas para a pessoa que está entrando por aqui, saindo por aqui, não vale a pena. Não gaste sua energia discutindo com quem não está nem aí para o que você está falando. Conselho número 4. A comparação é o caminho mais curto para a frustração. Para de se comparar com os outros. Esse é um conselho também que eu acredito que seja diário, uma construção diária. Vocês perceberam, né, que eu fui falando um é mais difícil, um é mais doído. Esse eu acho que é para a vida toda. Porque o ser humano ele tem a mania de comparação. Aquela frase, né, a grama do vizinho é sempre mais verde. Isso está presente em todas as idades, desde crianças até adultos. Mas, quando você se compara, você se esquece, você gera inferioridade e também acaba se esquecendo de que tem pessoas que têm privilégios que você não tem, que você não teve, e precisamos aceitar isso. As redes sociais também pioram muito essa comparação. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, vou ser bem clara. Sempre vai ter gente melhor que a gente. Sempre vai existir alguém que vai ser mais bonito, mais saudável, mais bem-sucedido, mais inteligente e às vezes até mais feliz, aparentemente até mais feliz que nós. Só que a gente precisa entender que nós também somos melhores que outras pessoas. Nós também somos mais bonitas, mais inteligentes, mais bem-sucedidas do que algumas pessoas. E é isso, tá tudo bem. Tem gente que queria ter nossa vida. Talvez você ache que não, mas sim. Talvez queria ter sua família, talvez queria ter seu trabalho, talvez queria ter seu cabelo, talvez queria ter suas roupas, seu sorriso. Então, pare de se comparar com outras pessoas e o parâmetro de comparação deve ser você mesma, tá? Então, se compare consigo mesma. Como é que eu estava ontem? Eu estou melhor do que ontem? Hoje eu estou melhor do que eu estava ano passado? Se a resposta for não, o ano passado eu estava melhor financeiramente, estava com peso melhor, então você traça metas ali, né, busque novos caminhos para alcançar a sua melhor versão. Mas se você está melhor, se você amadureceu, conseguiu emagrecer, guardou dinheiro, enfim, gente, é isso que vale, tá? Então a comparação deve ser feita com você mesmo. Conselho número 5. É normal mudar de metas, de planos, de caminhos. Você não está perdida. Eu li uma frase que dizia o seguinte: você não está perdida, você só está se despedindo de uma versão que não cabe mais em você. E eu acho que isso é muito verdadeiro, porque eu fiz uma transição de carreira, não trabalho mais com que eu me formei lá na faculdade, enfim, foi aos 28 anos ali, tem até um vídeo falando sobre essa transição. Acho que isso é normal porque nós não somos mais as pessoas de 18 anos, nossa cabeça mudou muito, a nossa forma de pensar mudou muito. E é natural que você queira buscar outras coisas, queira ter outros gostos, talvez queira, como eu disse, mudar de carreira, mudar de estilo. E não se culpe com relação a isso. Você não está perdida, você não está confusa, você está viva. E aí que entra a questão de não ficar parada. Sentiu que tem uma coisa estranha ali, quer fazer alguma mudança na rota? Faça, porque pior do que fazer essa mudança é não fazer ficar estagnada, o tempo passando ali de qualquer forma e você, né, se distanciando do seu caminho, talvez do caminho da verdade que você está buscando. Conselho de número 6, você não precisa ter tudo resolvido aos 30 anos. Vai de encontro muito ali a comparação, quando eu disse que hoje em dia, com redes sociais, com pessoas ganhando muito dinheiro, a gente naturalmente vai se comparar e vai bater aquela frustração, talvez de não estar casada, estar morando com os pais,
de não ter filhos, de não ter ainda uma carreira consolidada. Mas, gente, não existe um cronograma oficial para a vida, tá? Talvez a nossa geração, ela tenha um pouco mais de pressão, porque nossos pais já eram casados e já tinham filhos, já tinha carro, com 30 anos. Mas a gente precisa entender que as coisas mudaram muito. A expectativa de vida lá atrás era de 60 anos. Então, aos 30, praticamente você tinha vivido a metade da sua vida já. Hoje em dia, não. Hoje em dia, as coisas mudaram muito. Tanto a expectativa de vida, a própria qualidade de vida, acesso que a gente tem hoje em dia que não tinha antigamente. Então, não fique se cobrando, tá? Pode ser que você chegue aos 30 anos e não tenha um carro. Pode ser que você chegue aos 30 anos e faça uma transição de carreira. Pode ser que você chegue aos 30 anos e termine o seu noivado. Faz parte. Viva o hoje, viva o presente, viva a sua vida aí um dia de cada vez. Claro que tem que ter metas assim pro futuro, planos, mas se você não conseguir conquistar, não fique se culpando, tá? Não fique se cobrando, não. Conselho de número 7. Fique sozinha, mas não fique solitária. O que eu quero dizer aqui, gente, é que você precisa gostar da sua própria companhia. Você precisa ficar sozinha em alguns momentos. Porque senão você gera dependência emocional, seja do namorado, seja de amiga, seja de família, de sempre ter que ter alguém para fazer as coisas com você. Então, fique sozinha, é essencial, é importante. Você gosta da sua própria companhia? Você seria capaz de te levar para jantar em algum restaurante? Eu até também tenho um vídeo sobre isso. Esses dias eu fui comer um japonês sozinha. E isso para mim é uma coisa que eu prezo muito, que é essa solitude, estar em paz comigo mesma, fico numa boa comigo mesma. Inclusive adoro, tá, ter esses momentos para mim. Coisa que você também deve começar a fazer. Não espere uma amiga te chamar, não espere um amigo te chamar. Vá no cinema sozinha, vá fazer suas coisas sozinha, reserve esse tempo para você. Mas não fique solitário. O que quer dizer isso? Para você não achar ruim, tá? Não ache ruim de estar sozinha. E, ao mesmo tempo, para algumas pessoas pode ser tão bom ficar sozinha que você se acostuma e aí você perde um pouco das habilidades sociais e acaba ficando com preguiça de sair, com preguiça de encontrar seus amigos. Esteja alguns momentos sozinha, sim, goste da sua companhia, sim, mas não se exclua do mundo e também não ache uma coisa ruim você fazer suas coisas sozinha. Conselho de número 8. Priorizar a si mesma não é egoísmo. Aprenda a dizer não. Muitas pessoas não vão gostar, tá? Já encara isso de uma vez. Se eu disser não, a pessoa ela pode se incomodar com isso. Mas você não tá aqui para ficar agradando todo mundo. E se você começa a dizer sim, sim, sim para tudo, esse é o caminho mais rápido pro cansaço, pro desgaste emocional e para as pessoas fazerem você ali, às vezes, de carga. Eu sempre tive dificuldade em dizer não e isso me levou para um rombo financeiro muito grande, porque eu dizia sim para tudo, que nem aquele filme Sim Senhor. Então as minhas amigas, elas me chamavam para jantar, eu ia, às vezes eu já até tinha jantado e eu ia jantar de novo. Pra sair, pra ir fazer tal coisa, vamos comigo, vamos comigo, vamos fazer isso, vamos. E aí quando eu percebi, eu estava com as finanças todas bagunçadas, eu comecei a dizer que não poderia ir, não podia. E aí foi quando eu comecei realmente a dizer não. Dei um exemplo sobre saídas, né, enfim, mas você pode usar isso pro seu dia a dia. E se você tem muita dificuldade em dizer não, quer ficar agradando ali as pessoas, ou tem medo do que as pessoas vão pensar, comece com mudanças diárias. Sabe como? No açougue. Quando você for pedir a carne ali, eu me vê X valor de carne ou X peso de carne, e aí a pessoa sempre coloca mais, o açougueiro sempre coloca mais, ele fala, pode ser isso? Fala, não, eu quero tal valor mesmo, ou eu quero tal peso mesmo. Começa a dizer não assim, com coisas muito pequenas, sabe? E que eu tenho certeza que ele também não vai se incomodar, porque ele só vai tirar ali a carne pronto, e você vai sentir muito mais leve. Antigamente eu falava, tá bom, vai, pode ser. Aí eu abandonava a carne em algum outro lugar, eu acabava pagando mais caro, uma coisa que não estava ali no meu planejamento. Então, comece com esses pequenos nãos, mas saiba que dizer não é se priorizar, é se respeitar e não é sobre egoísmo. E para fechar, o conselho de número 9, nem tudo precisa virar carreira, meta ou ter um propósito. Tem coisas que a gente faz só porque gosta, tá? E o seu descanso, ele não precisa ser produtivo. Também existe uma certa cobrança pra gente sempre estar fazendo alguma coisa, então não temos um minuto de paz nem pra nossa cabeça. Seja lavando uma louça, vou ouvir um podcast, vou ouvir um vídeo, não sei o quê, tá pedalando, vou ler um livro enquanto eu pedalo. Claro que tem coisas que servem pra gente economizar tempo, sim, mas saiba os momentos de descansar, de não fazer nada, ou de fazer coisa apenas porque você gosta. Vai ouvir uma música, vai pintar, vai desenhar, vai escrever. Eu vejo até com relação ao livrinho Bobbie Goods, que virou uma febre, e que começou ali como um hobby mesmo, né? Pintar para desestressar. E aí a gente já vê milhões de vídeos, pessoas muito profissionais fazendo efeitos de luz, efeitos de sombra, 200 milhões de canetinha, e aí começa já uma cobrança para você pintar certinho. Vi comentários de pessoas dizendo que odiaram a pintura, enfim. Sendo que o objetivo do caderninho, do livrinho ali, é você sentar e pintar com seu filho, pintar sozinha, sabe? Então, nem tudo na nossa vida tem que ter um grande propósito por trás, às vezes a gente só tem que fazer aquilo por fazer mesmo. Encarar isso também é maturidade e a gente tira um pesão das nossas costas.
E é isso. Se eu tivesse ouvido esses conselhos com os meus 20 e poucos anos, talvez teria economizado algumas lágrimas pelo caminho. Se você se identificou com alguma dessas verdades, comenta aqui pra mim qual desses conselhos mais te pegou. E é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até o próximo vídeo.